Olá, crianças, agora é nosso horário de ciências. Hoje teremos a correção da atividade da página 58 e o nosso novo conteúdo. A primeira questão da página 58, ela é uma questão pessoal. Eu poderia falar aqui em algum animal, mas eu não vou fazer isso porque cada um escolheu o seu, né? Escolheu o seu animal, então eu não vou falar em um específico, entendido? Então, quando vocês enviarem a atividade, aí eu irei dar aquela olhada. E agora, na segunda questão, onde nós temos ajude a formiga a chegar à superfície. Então, aí nós temos um labirinto e aí vocês irão encontrar a saída para a formiga. Então, aí está a imagem do nosso labirinto e acredito que todos tenham conseguido, não é isso? Então, vamos hoje para o nosso tema, lá na página 59. Então, abram seus livros de ciências na página 59, que será nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre preparo do solo para o plantio. No preparo do solo para o plantio, nós temos 4 tipos de técnicas. Aliás, hoje nós vamos estudar 4 tipos de técnicas, que são elas: a aração, a adubação, a irrigação e a drenagem. Nós vamos falar desses 4 tipos de técnicas que são utilizados na agricultura para o preparo do solo. Mas antes vamos iniciar aí a leitura. Então nós temos assim, a pergunta do nosso tema de hoje. Todo solo é bom para cultivar plantas? E aí? Todo solo, ele realmente é bom para cultivar plantas? Então, nem todo solo, ele realmente é bom para plantio, né? Tem muitos que não têm os nutrientes, né, necessários para ele. Então, o que se precisa fazer para que esse solo se torne, né, adequado para o plantio? Então, são usadas técnicas, né, para a melhoria da qualidade desse solo. E aí, na entrada do nosso tema de hoje, diz assim: as plantações são realizadas em solos férteis, olha só, ou seja, que contém características adequadas para as plantas poderem se desenvolver. Porém, algumas técnicas podem ser aplicadas ao solo, visando o quê? Melhorar suas condições para obter maior produtividade. Então, aí nós teremos algumas técnicas. Então, conforme dito no enunciado, nem todo solo ele realmente é fértil, né? Ele é bom para o plantio. É aquele que possui matéria orgânica adequada, água suficiente. Então, nem todos os solos eles dispõem dessa qualidade. Então, para aqueles que não têm essa qualidade que é exigida para poder ter uma boa produtividade, né? Uma boa colheita, então são usadas algumas técnicas. Então, vamos iniciar agora com a primeira, que é a aração. Então, vamos entender o que é a aração. Então, a aração, ela consiste em remexer o solo, o trabalhador vai lá. Antigamente, eram as pessoas que faziam esse tipo de tarefa, né? Com enxada e tudo mais. Hoje não, hoje já dispõe de quem? Das máquinas, né? As máquinas já fazem esse trabalho. Então, como é que acontece? Na aração, o solo irá ser remexido, né, para que ele se torne menos compacto. O que é compacto que a gente fala é aquele solo totalmente, eu diria todo inteiro, né, que não é removido, não é mexido nem um pouquinho, todo inteirão. E o que acontece com esse solo que ele é compacto? Fica muito difícil a entrada da água e do ar. Então, essa técnica de aração é justamente para isso, para que a água e o ar entrem com mais facilidade nesse solo, que vai favorecer o quê? O crescimento das plantas. Então, a aração é uma das técnicas que é usada nas plantações para melhorar a qualidade do solo e também aumentar a produtividade
consequentemente, o crescimento das plantas. Entendido? Então, a aração, ela consiste em quê? Em remexer o solo para que ele se torne menos compacto. Entendido? Agora, nós vamos lá para a adubação. Vamos entender o que é adubação. Então, muitos solos são naturalmente deficientes de determinados nutrientes. E aí, o que acontece? Ele se torna deficiente após de muitas colheitas. Então, vamos entender a adubação. Como ele disse, muitos solos, depois de várias colheitas e tudo, ele fica um solo pobre, né? Pobre em nutrientes. E aí, o que acontece? Então, aí tem-se a necessidade da adubação. E o que consiste essa adubação? Você vai acrescentar a esse solo alguns nutrientes. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar, vai ajudar no crescimento das plantas. A adubação, ela pode ser artificial, né, produzida em laboratório, ou também pode ser orgânica. Como exemplo mais fácil, porque vocês devem conhecer, né? No caso, quando se coloca fezes de animais ou restos de algumas plantas, geralmente as pessoas gostam muito dos restos da palmeira, não é isso? E eles utilizam muito na adubação, assim como as fezes de animais também. Casca de ovos, então tudo isso as pessoas vão colocando para ajudar na adubação do solo. E o que a adubação ajuda? A repor os nutrientes que faltam naquele solo, devido a colheitas excessivas e acaba se tornando um solo muito pobre. Então, ele precisa de reposição desses nutrientes. Outra coisinha que outra técnica que é utilizada na adubação. Nós falamos da adubação por processos químicos, né? A adubação artificial e a adubação orgânica. Na artificial, produtos químicos, né? Produzidos em laboratório, e a orgânica é aquela que pode ser por fezes de animais, por restos de plantas, né? E também tem outro tipo de adubação, que é a adubação chamada adubação verde, que ela aumenta o quê? A capacidade de produção do solo. E aí vamos entender como é que funciona a adubação verde. Vai acontecer o seguinte, o exemplo que até o livro nos dá. Eu tenho um cultivo de determinada planta, e aí uma determinada planta, como por exemplo a leguminosa, que ele nos dá aí. Aí o exemplo de leguminosas, tia, nós temos aí o feijão, que ele nos dá, o feijão, a soja e a ervilha. Então, como é que funciona? Tem pessoas que plantam o feijão ou a soja ou a ervilha antes para poder repor esses nutrientes, e depois da retirada é que coloca a planta que realmente ele trabalha. A planta que de fato ele trabalha ali naquele local. Ou tem pessoas que colocam todo na mesma época. Voltando. Eu trabalho com um determinado tipo de planta. Essa planta aqui é o meu trabalho. Mas como o meu solo já está muito pobre, eu posso colocar alguma leguminosa, como por exemplo feijão, a ervilha ou a soja. Posso plantar na mesma época que a planta com quem eu trabalho. E aí eu coloco esses dois tipos de planta ali naquele solo, e a planta que eu trabalho, ela vai retirar nutrientes do solo, e o feijão ou a ervilha ou a soja, eles vão estar ali repondo esses nutrientes. Tem pessoas que fazem dessa forma, colocando os dois tipos de planta no mesmo período. Já tem pessoas que não, que primeiro coloca a leguminosa, que pode ser o feijão, a soja ou a ervilha naquele local, e depois da retirada que coloca a planta que ela realmente trabalha. Então esse é um outro tipo de técnica, é uma técnica nova, digamos assim. É uma técnica nova no mercado e é muito utilizada, né, por grandes empresários, né, grandes agricultores. Eles se utilizam muito dessa técnica por acharem ela mais rápida e muito mais prática.
e além de que gera lucro também, né? Gera lucro do tipo de planta que ele já trabalha e da planta que ele já está adicionando àquele solo. Então, vai gerar um lucro extra para ele, não é isso? O próximo processo, lá na página 61, é a irrigação. Vamos entender a irrigação. A irrigação é aquela que nós vemos muito nos jornais, né? Aparece muito em imagem de jornal. E aí, o que acontece na irrigação? Irrigar é adicionar água ao solo de forma controlada e uniforme, conforme nós vemos aí na imagem, não é isso? Então, aparece muito no jornal esse tipo de plantação. Tenho certeza que você já viu, né? Tem uma determinado tipo de plantação ali, e ali temos várias tubulações, né? Em que vai sendo colocada, vai sendo irrigada as plantas, só que de uma forma controlada, né? E uniforme, né? Determinado horário, determinada quantidade de água que vai ser adicionada àquela planta, né? E hoje em dia, esse tipo de essas irrigações, ela é feita pelo que? Através do computador, através mesmo do celular. Então, os grandes empresários já têm todo o controle ali de como é que vai funcionar esse sistema de irrigação. Então, é colocada em quantidade suficiente que vai suprir a necessidade daquela planta. Então, isso consiste na irrigação. Agora vamos para o último processo, que é a drenagem. Então, vamos ler aí o conceito da drenagem. Nos solos em que a água fica retida, as raízes das plantas ficam em contato direto com a água e podem apodrecer. Então, o exemplo que ele nos dá aí na imagem são as hortaliças. Vocês sabem que as hortaliças, elas são muito sensíveis a excesso de água, né? Elas acabam apodrecendo muito mais rápido. Então, por exemplo, se cai uma forte chuva e aquele solo dessa plantação de hortaliças ele fica extremamente encharcado. Aí nós temos dois tipos de técnica. A primeira é você escavar longos canais, né? E aí vai ser retirado o excesso dessa água. É uma técnica bem antiga, né? Que é bem antiga e bastante utilizada, né? Você escavar ao lado dessa plantação essas valas, e aí vai ajudar a retirada da água. Já hoje em dia, né, através dos equipamentos da tecnologia, já se utiliza o que? As bombas de sucção, né? São grandes bombas que elas vão, realizar essa retirada e retirando o excesso dessa água, entendido? Então, esses são os 4 tipos de técnicas que são utilizadas na agricultura para a preparação do solo. Então, lá na página 62, ele nos diz o seguinte, que o uso incorreto do solo, ele pode provocar a sua degradação. Então, como eu sempre digo nas aulas, tudo que é feito em excesso, e se não for, se aquele local não for cuidado, vai acabar se perdendo. Então, o solo ele deve ser utilizado de forma correta, porque senão você vai acabar perdendo aquele solo. Aí a dica que ele nos dá se manter o solo por um longo período sem cobertura vegetal, ele pode provocar a perda de partículas e de matéria orgânica, que são carregadas pela água ou pelo vento. Então, esse processo é chamado de erosão. Então, a erosão é isso, quando um solo, por exemplo, ele está totalmente sem cobertura nenhuma, não tem nenhum tipo de planta, ele vai ter, a temperatura naquele solo vai ficar extremamente elevada, e aí a radiação em excesso vai acabar danificando aquele solo, e aí vai acontecer o processo que nós chamamos de erosão. Então, esse processo, erosão, vai acontecer. Então, o excesso de utilização de adubos químicos também, ele pode prejudicar o solo e também a sua contaminação.
Por isso é preciso tomar o cuidado para a conservação e o solo agrícola. Então, nós aprendemos hoje os 4 tipos de técnicas de preparação do solo: a aração, em que o solo ele é remexido, né, para a entrada de ar e água; a adubação, que você repõe os nutrientes que o solo perdeu devido às colheitas. Então, você pode repor através de produtos químicos ou de materiais orgânicos, ou até mesmo pela adubação verde, não é isso? Outra técnica que nós estudamos é a irrigação, em que você realiza através de forma controlada e uniforme, devolve água àquele solo de forma controlada, né, e suficiente. E também a drenagem, que é a retirada do excesso de água. Então, esses são os 4 tipos de técnicas que são utilizadas na agricultura. Então, essa é a nossa aula de hoje.